São 8h10 da manhã de um sábado na empresa X. E essa empresa aciona os bombeiros civis da planta. O que se sabe a princípio é que há combustível líquido em chamas. Tá bom? Há vítimas, mas ainda não se sabe quantas vítimas e nem a condição delas. William, qual é a relação dos profissionais de resposta à emergência frente a um plano de emergência considerando esse cenário inicial? Cada vez mais nós temos menos pessoas nas empresas. As empresas estão tornando seus processos mais automatizados. Os riscos aumentam de acordo com o ramo de atividade e o fator preponderante é o seguinte: máquinas, robôs não controlam emergências. Quem controla a emergência são pessoas. Tendo que menos pessoas nas empresas, as que estão devem estar muito mais capacitadas. O plano, ele deve ser considerado como um manual de bolso, um livro de cabeceira do profissional de resposta à emergência. Quanto mais familiarizado com o plano, mais tende a empresa não incorrer em emergências. Explico. Quanto mais preparado o profissional estiver, mais o olhar apurado, mais análise crítica vai fazer parte da sua rotina. Se esse profissional conseguir enxergar os ambientes da empresa como potenciais de emergência, isso vai significar que ele conhece os processos e os riscos. Consequentemente, ele vai atuar na prevenção. O grande objetivo de um profissional de resposta à emergência é não deixar ela acontecer. Esse guia, ele tem que estar com o profissional dia a dia, isso tem que fazer parte da rotina dele, ou é um documento que escreve e esquece lá na empresa? Deve fazer parte rotineiramente, até porque dentro de um plano de ação e emergência existem fluxogramas de resposta. Inclusive, uma das boas práticas são simulados, baseados neste guia. Então, o profissional que está voltado para essa responsabilidade, ele constantemente deve ler, compreender e treinar os cenários, né, as respostas contidas no plano. Tá, mas isso que você está trazendo para a gente é uma obrigatoriedade legal? Isso tem a ver com a legislação, ou William, ou não necessariamente? Por exemplo, na NR35, que fala sobre trabalho em altura, onde exige das empresas um plano de resgate, por exemplo. Ótimo. Mas eu destaco aqui três referências aos participantes. A primeira é a instrução técnica do Corpo de Bombeiro. A partir de 2019, ela foi renomeada para gerenciamento de risco de incêndio. Essa instrução técnica, ela é baseada na segunda referência que eu dou aqui, que é a NBR 15219, que tem o nome Plano de Emergência. Requisitos. Ela foi atualizada agora, em 2020. Elas funcionam muito bem como uma planilha de informações da planta, da empresa. Não é? Certo. Até tem uma importância no que diz respeito aos materiais construtivos da planta, os equipamentos de incêndio, mas não são suficientes para um plano de ação em emergência, como deve ter nas empresas de alta complexidade. A referência mais importante que eu destaco aqui é uma norma da CETESB, a P4261, que tem como nome Risco de Acidente de Origem Tecnológica. Apesar de ter sido elaborada para fins ambientais, ela traz uma riqueza em detalhes para se usar num plano de ação em emergência, podendo ser adaptada a incêndio, produtos químicos diversos, acidentes pessoais,
e ela também contempla o desdobramento das consequências de uma emergência, envolvendo Perfeito. a própria empresa, meio ambiente e a circunvizinhança. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Santiago da Escola de Heróis e ele vai trazer para a gente também um conteúdo muito rico sobre a resposta à emergência. William, outra coisa que as pessoas têm bastante interesse em saber sobre o plano é qual é o objetivo de um plano e o que ele tem que conter. Basicamente, o plano de ação e emergência ele tem como conteúdo as respostas às possíveis emergências que podem ocorrer na planta. Essas respostas, elas, na verdade, são ações de controle imediatas e intermediárias, de tal maneira a minimizar os danos às pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio. E, logicamente, para que a empresa continue o seu negócio normalmente. No caso deste cenário colocado aí como ilustrativo, esse profissional que foi acionado para um princípio de incêndio e não se sabe quantas vítimas tem, se ele estiver familiarizado com o plano, ele já vai relacionar a emergência com o ambiente, os recursos que ele tem disponíveis na planta e, principalmente, os procedimentos a serem iniciados. Ainda tenho dúvidas aí que estão aparecendo, tá? Existe alguma ferramenta, alguma tecnologia para ser utilizada especificamente para o desenvolvimento de um plano? Tem ferramenta sim. Para responder essa pergunta, a gente volta no cenário. São 3 as grandes emergências que podem ocorrer em uma planta de alta complexidade. Incêndio, vítimas ou emergências químicas. Invariavelmente, elas se cruzam. Nós podemos ter incêndio com vítimas, nós podemos ter vazamento de produto químico com incêndio, ou nós podemos ter as 3 juntas, dependendo do ramo de atividade da empresa. Certo. Com base nas análises de riscos, que qualquer profissional de resposta à emergência domina, e não precisa ser uma análise de risco complexa ou altamente complexa, ações simples de análise de riscos. O plano de emergência ele vai conter os fluxos de atendimento a essas emergências. E a ferramenta principal que eu considero para se elaborar um bom plano de emergência é a ferramenta de SCI, Sistema de Comando de Incidentes, que vai oferecer parâmetros de acionamento, cadeia de comando e utilização de recursos para o efetivo controle da emergência. É uma ferramenta baseada num método de trabalho, não é? Okay. Ela nasceu efetivamente com as instituições de controle de incêndio florestais nos Estados Unidos, onde se percebeu que numa emergência, apesar da equipe ter muita vontade, estar em número suficiente, muitas vezes ter os recursos materiais necessários, patinavam no controle da emergência, ou seja, batiam cabeça, porque não tinha voz de comando clara, não tinha uma cadeia hierárquica de comando, não tinham como priorizar as ações mais emergenciais, né, mais de controle, e também, principalmente, a comunicação entre a equipe de controle da emergência. Os responsáveis para suas responsabilidades, sem nenhuma das frentes atrapalhar a outra, e por aí se desencadeia. E aí eu vou puxar mais uma pergunta já nesse gancho, William. Como que se dá, então, a implantação de um plano de emergência, tá? Sendo que o SCI é uma ferramenta base e, de repente, nem todos estão familiarizados com essa ferramenta tão importante? Que pode ser aplicada em organizações dos diversos tamanhos, né? O SCI não se aplica somente a uma empresa grande, com uma brigada de incêndio grande, por exemplo, né?
ele pode ser compactado de acordo com a realidade da empresa. A implantação do plano de emergência após elaborado é por meio de apresentações, né, de acordo com os públicos-alvo da organização. Então, apresentação e treinamento para os colaboradores que não fazem parte do time de resposta à emergência. Apresentação e treinamento para as brigadas de emergência. Apresentação e treinamento para a equipe de portaria, a equipe de manutenção. E depois dessas apresentações, realmente, os simulados, né, para validar o plano. E a gestão desse planejamento, a gestão desse plano, é muito complexo gerir isso daí? Pelo contrário, é muito simples. Porém, é a parte onde as empresas não dão muita importância. Porque, infelizmente, os planos, eles acabam sendo documentos que servem muito bem para as auditorias, para as seguradoras, porém ficam esquecidos em algum armário. Então, eu vou dar a dica aqui ao nosso público sobre a gestão do plano, que a principal ação para isso é executar os simulados. Né? Então, o plano, obrigatoriamente, ele vai conter um cronograma de simulados, de treinamentos. E com base nesses simulados, nós temos o retorno imediato. Se o fluxograma de resposta está funcionando, se os recursos empenhados estão funcionando, se a comunicação está funcionando, se o comportamento dos demais colaboradores estão adequados, então a gestão ela se dá naturalmente. Basta colocar o plano em prática. Santiago, por gentileza, apresente-se, né, fala um pouquinho sobre você, e aí a gente já vai puxar aí algumas perguntas e o povo está curioso para saber umas coisas aqui. Show, Robson. Bom, nós atuamos nessa área de resposta à emergência há 22 anos, através da Resgate.com, e a Escola de Heróis é um centro de treinamento de resposta a emergências. Então, nós somos responsáveis por treinar novas equipes e equipes já que atuam há bastante tempo nesse segmento, principalmente na área industrial. Basicamente é isso aí. Legal, bacana. Santiago, eu já tenho uma primeira pergunta para você. Né? Agora há pouco a gente apresentou um cenário criado aí, falando de um incêndio numa empresa, a equipe de bombeiros é chamada para dar a primeira resposta. O que se sabe que tem líquido inflamável pegando fogo e aqui há vítimas, não sabe a quantidade nem a situação delas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente aqui, como é que funciona essa chamada de emergência na empresa? Quem é que liga para o bombeiro? E como é que funciona esse protocolo? Existe um protocolo? Como é que se dá isso daí? Por gentileza, Santiago. Perfeito, Robson. Quando você fala, e como o William colocou perfeitamente a questão do plano de emergência, nós devemos entender que a empresa ela tem que pensar que vai acontecer alguma coisa de ruim. Então você já predispõe de um número de emergência, você já predispõe de pessoas que deveriam ter o mínimo de conhecimento possível para receber essa chamada. Quando é uma empresa grande, nós temos o que nós chamamos de central de comunicação, uma SECOM. Nessa SECOM eu tenho pessoas específicas para atender protocolos de emergência química, emergência de incêndio, emergências médicas, pessoas que vão classificar o tipo de chamado e vão saber qual é o recurso disponível dessa empresa para enviar para o local. Porque às vezes a gente está falando de incêndio, como é o cenário que você colocou, mas podem ser situações de desmaio, situações de emergências médicas ou de emergências químicas. Né? Então, a central de comunicações seria, dentro de uma empresa, independente do tamanho, o local perfeito para chegar a esse chamado. E as pessoas que estão ali deveriam saber quais são todos os recursos também disponíveis que pudessem ser enviados ao local. Então, existem protocolos sim para isso, seguem normas internacionais, mas infelizmente nós não temos uma cultura ainda para isso, para empresas menores. A gente tem isso normalmente em empresas maiores. Começou a pegar fogo no galpão X. Tem lá um funcionário trabalhando no galpão, ele pega o telefone, ele liga no número interno da empresa, ele não vai ligar para o serviço público, ele vai ligar para um serviço existente dentro da companhia, que pode ser, por exemplo, o número é 000.
Quando ele disca 000, isso então vai cair numa central de emergência da própria empresa e não a central externa do SAMU nem do bombeiro militar, é isso? Exatamente. Em grandes empresas, normalmente você tem isso centralizado. Como o William falou, se todas as pessoas foram orientadas da forma correta e foram treinadas para cada cenário da empresa, eles vão fazer o acionamento da sua central de emergência interna. Algumas empresas têm o plano de auxílio mútuo. Às vezes ela é um pouco menor e ela está dentro de um aglomerado de empresas e eles se unem e participam juntos de uma única central de emergência. Então todos eles compartilham de um único número para fazer o chamado de emergência e nesse local você tem um pool de serviços como bombeiro, ambulância, empresas de controle de resíduos químicos para fazer a retirada desse material e dar a destinação. Então eles compartilham esses serviços. Mas as empresas maiores normalmente ela tem o próprio serviço. Então esse chamado ele vai ser triado, né? Vai ser feita uma triagem, vai se identificar qual é o tipo de emergência, qual é o tipo da sua emergência e vamos enviar para o local a resposta correta com o recurso correto. Porque nem sempre as agências públicas conhecem o cenário daquela empresa, conhecem os riscos daquela empresa e acaba atuando de uma forma muito genérica. E tem empresas que têm características muito específicas, com plantas químicas, plantas de mineração, que são muito específicas, e podem causar até riscos maiores para essas pessoas que não a conheçam. O protocolo é criado pela própria instituição que define, dentro aqui da minha área, eu tenho que fazer assim, assim, assado. Exatamente. Ninguém melhor, Robinson, do que você para saber quais são os riscos das suas casas. Então, nós conhecemos os nossos cenários. No nosso plano de emergência, independente da empresa, nós catalogamos todos esses cenários e montamos os simulados durante todo o ano para treinar as nossas brigadas para que respondam a isso em conformidade com os nossos bombeiros industriais. Então, são duas coisas diferentes que tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, independente do tamanho das empresas. Nós temos que ter uma brigada de resposta à emergência e não uma brigada de incêndio. Então, muita gente acha que a obrigação legal é ter uma brigada de incêndio. Incêndio é uma das poucas emergências que nós temos. São muito mais do que incêndio. E se você pegar uma estatística de área industrial, você vai ver exatamente isso. A quantidade de incêndio que nós temos é muito pequena comparado com os outros tipos de emergência. Então, nós devemos ter, sim, uma brigada de resposta a emergências treinadas com cenários que nós conhecemos, com os nossos cenários industriais. Então, às vezes, você está pensando em chamar a ajuda do vizinho, só que, às vezes, o vizinho também não consegue chegar na empresa para te dar o apoio, então você que tem que dar conta daquele problema, né? Exatamente, você tem que ser autossuficiente. É por isso que existem municípios que você tem SAMU, bombeiro militar naquelas regiões, e tem locais onde nós estamos, principalmente no nosso caso, nós estamos em áreas totalmente remotas, a mais de 2 horas de helicóptero do serviço de emergência mais próximo. Então você consegue imaginar inserido no meio da floresta amazônica, onde se meu plano de emergência não for muito bem estruturado, se meu rotograma de emergência for bem estruturado, eu não consigo dar a resposta e não consigo dar uma chance de sobrevivência para essa vítima. Então aí entra a questão do planejamento, que é essencial numa situação dessa, para uma área remota. E não digo nem só área remota, Robinson. Você sabe que mesmo dentro de uma grande cidade, dentro das grandes capitais, o grande problema que nós encontramos são pessoas que visualizam a queda da vítima e não estão preparadas para chamar o socorro. Santiago, e quem são as primeiras pessoas, os primeiros responsáveis num time de atendimento à resposta à emergência? Vamos puxar esse viés aí. Perfeito. Então, dentro dessa perspectiva, Robinson, quando nós falamos dessa central de comunicações, essa central de comunicação, essa pessoa que trabalha com o despacho da emergência, né? Quando a gente chama de despachante de emergência, muita gente imagina o despachante como alguém ligado ao Detran, aos serviços de veículos somente. Na verdade, o despachante de emergência é quem vai identificar qual é o tipo de emergência, fazer essa classificação e vai acionar quem está mais próximo. E quem está mais próximo não é o bombeiro civil. Quem está mais próximo é o brigadista.
É aquele eletricista, o mecânico, são pessoas que são os primeiros responsáveis em dar um atendimento até a chegada do profissional. Então, se nós temos essa definição feita aí pelo William dentro do plano de emergência, se nós temos um acompanhamento desses brigadistas de uma forma a incentivá-los a se reunir mensalmente, bimestralmente, para que eles realmente se sintam parte da emergência, isso vai fazer toda a diferença, porque a central de comunicação vai fazer o contato, eles vão começar o atendimento até o profissional de resgate, de incêndio, que seja, chegar ao local. Então, quando nós falamos sobre quem é que vai começar o atendimento, é o primeiro responsável, é o primeiro socorrista, é o primeiro que está no local, que tem o treinamento, que sabe o que fazer e foi treinado nos cenários da empresa. E quando nós falamos do sistema de comando de incidentes, eu tenho essa coordenação remota, hoje com as novas tecnologias, eu posso ter integrado ao meu rádio câmera, eu posso ter integrado ao meu capacete câmera, eu posso ter em tempo real uma coordenação médica de profissionais de segurança dentro de uma central de comunicação, vendo tudo o que está acontecendo. Inclusive é o que a gente usa hoje em situações em áreas remotas. Porque eu não tenho condições de colocar muitas vezes um médico, um enfermeiro dentro de uma equipe de campo. Mas eu tenho sistemas de comunicações que eu posso transformar essa equipe de campo nos meus olhos, nas minhas mãos, dentro dessa área para prestar o início de um atendimento até a gente deslocar um recurso que tenha a maior condição de dar continuidade a esse atendimento. Então, é perfeito o que você falou. Às vezes, o despachante de emergência, ele está numa área fechada, num ar-condicionado, num ambiente totalmente controlável, diferente da pessoa que está envolvida no acidente e de quem está iniciando o atendimento, e ele vai receber todas as orientações. É por isso que quando a gente fala num cenário, esse cenário tem que estar muito bem definido dentro dessa área, para que as pessoas consigam orientar o passo a passo do que fazer baseado no plano de emergência que o William falou. Porque baseado nesse cenário, eu já sei para qual hospital a vítima vai ser levada, eu já consigo informar ao hospital quanto tempo vai demorar para a chegada dessa vítima no local, qual é a característica dessa emergência e, dependendo da necessidade, até solicitar serviços auxiliares para que fiquem à disposição, como banco de sangue, raio-x e outros, baseado nessas informações que a pessoa que está do lado lá consegue visualizar. Perfeito. Então, se quem está assistindo aqui, a gente, imaginar as 3 bases da resposta à emergência, né? Quais são as 3 bases? Equipe, equipamento e treinamento, certo? A gente está falando aqui de equipe. E equipamento, Santiago? O que esses bombeiros industriais têm à disposição de equipamento e como é que eles atuam utilizando esse tipo de equipamento aí? Robson, é interessante a gente falar sobre equipes e equipamentos, porque culturalmente nós somos criados, né, em um mundo do MacGyver. A gente acha, né, a população acha que tudo se resolve naquele momento com um pedaço de papel, um grampo, e não se improvisa com a vida humana. A gente até aceita a improvisação quando a quantidade de material que você tem é menor do que a quantidade de vítimas que foi prevista para aquela situação. Nós estamos falando de um cenário industrial, de um cenário programado, planejado. É inadmissível que dentro de uma empresa as pessoas queiram imobilizar colar cervical sendo feito de cadarço, de sapato, com um pedaço de papelão, coisas desse tipo. A emergência é prevista para aquele cenário. Se é prevista, nós temos que ter kits de emergência, seja kit de queimadura, seja kit de hemorragia, seja kit... Está entendendo? Ou seja, se aquele cenário, se nós fizemos no nosso plano de emergência o dever de casa e conseguimos prever que naquele cenário existe um risco de queda, existe o risco de alguém se cortar, naquela cena, naquele local, deve ter um kit de emergência para imobilizar uma fratura, para conter uma hemorragia. E eu digo até mais, nós falamos sobre áreas remotas, nós vamos para locais onde existe risco de intoxicação, risco de alergias, e nós pensamos lá, por exemplo, no Anakit, no EpiPen, no kit de adrenalina autoinjetável, né, epinefrina, e com apoio médico, com coordenação médica, dizendo como tem que ser feito, aonde tem que ser aplicado, pessoas treinadas para isso.
Então Bem interessante. é inadmissível falarmos numa live dessa sobre improvisação. Não se improvisa com a vida humana. Pois é, mas aí existe um agravante também, Robson. A partir do momento que você, dentro do seu plano de emergência, você treina uma população da sua indústria, da sua empresa, como brigadista, como alguém que vai responder à emergência e você não dá nenhum recurso para ele. Agora, se nós estamos falando do bombeiro civil, de um bombeiro industrial, aí é diferente. Aí ele não tem que ter mais primeiros socorros, ele tem que ter os segundos socorros, que a gente tanto chama, que é o atendimento profissional. Então, admite-se que ele tem aí uma matadura, uma bandagem israelense, que ele tenha um Celox, que ele tenha equipamentos profissionais que vão resolver, pelo menos, de imediato o problema. Aí já não é mais uma visão de brigadista, é uma visão de profissional, de alguém que está recebendo, que é alguém que está sendo monetizado para isso, né? Alguém que está ali profissionalmente para receber. Então, Santiago, aí a gente vê, com base no tema da nossa live, o desafio que esses profissionais terão frente a uma resposta de emergência. Por quê? Ele não tem plano, ele não tem equipamento, ele não tem equipe, que às vezes existe uma equipe de profissionais, mas não tem o backup do profissional. Porque se o profissional se lesiona durante a emergência, cadê a equipe B? Então, olha quanto desafio hoje o nosso profissional de resgate tem aqui no Brasil, hein? Exatamente. Então, essa interação, ela tem que acontecer. As outras agências, sejam SAMU, Bombeiro Militar, Polícia Militar, Polícia Civil e outros, eles têm que conhecer o que nós temos dentro da área industrial, assim como nós, enquanto área industrial, temos que conhecer o que essas agências também têm disponível a oferecer. É uma interação. Claro. Sobre o que os profissionais, seja ele bombeiro, médico, enfermeiro, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, medicina do trabalho, resgatista, enfim, dessas dezenas de profissões na área que a gente está citando aqui, o que um profissional precisa ter em mente no momento de avaliar o cenário de emergência, né? Considerando esse cenário que a gente propôs no início da nossa live, que foi uma empresa pegou fogo, tem vítima, tem incêndio, tá? Então, eu vou começar, Santiago, na minha análise, a primeira coisa que um profissional tem que verificar é a cinemática de trauma, e agora falando de atendimento pré-hospitalar, tá? Falando mais sobre primeiros socorros, você tem que entender a cinemática e a condição da vítima, porque trauma é diferente de mal súbito. Outro ponto é que você tem que dominar o seu ambiente de trabalho. E aí, Santiago, é só deixar claro aqui que muitas vezes quando você chama o serviço externo, por que ele tem mais chances de se machucar dentro da empresa? Porque ele não conhece o cenário da empresa. Então, é um profissional muito bem treinado, preparado, ele vem de fora, só que ele não conhece a casa que ele está entrando. Ele não sabe nem as rotas, por onde vai, se o caminho é mais longe, se é mais curto, se aqui leva para uma área perigosa, né? Então, o profissional que está dentro da empresa, ele tem que dominar a área de trabalho dele. Então, se você está atuando dentro da indústria, seja lá o lugar que for, e você responde emergências, vá a campo, vá conhecer o seu local, vá dominar o seu local de trabalho. Outra coisa, o cenário de emergência é muito dinâmico. Outro ponto, você tem que ter intimidade com o seu plano de emergência, tem que ter intimidade com os seus equipamentos. Então, na minha análise, o que a gente tem que ter em mente para atuar num cenário de emergência são esses pontos aqui que eu trouxe. Aqui, que tipo de EPI que o profissional precisa ter para responder emergências médicas, para responder primeiros socorros? Gente, EPI básico, luva, máscara, até elenquei aqui alguns itens para tentar não deixar de falar de nada. Macacão, roupas de aproximação, dependendo do tipo de emergência química, por exemplo, envolvendo amônia. Você não vai de macacão, de tecido, você tem que ter uma roupa nível A, entendeu? Você tem que ter uma roupa nível A, onde você fica totalmente enclausurado, você tem o seu próprio sistema de ar mandado, você tem a sua proteção autônoma, então precisa ter de novo treinamento e equipamento para lidar com tudo isso daí, tá bom? Vai entrar porque não é esse o foco do Covid-19. Mas o que a gente percebe é que grande parte dos profissionais de saúde estão se contaminando exatamente na retirada dos EPIs, porque não foram treinados. Nós não, eu, enquanto profissional de saúde, falo para você, não faz parte da formação dos profissionais de saúde, ou não fazia parte da formação dos profissionais de saúde no Brasil,
emergência biológica, né? Então, a gente entende que hoje não tem mais como se falar num curso de enfermagem, medicina, socorrista, resgate, sem abordar esse tema e sem treinar esse tema. Não é mais só aprender a colocar luvas e tirar luvas. Agradecer o convite, claro, sempre é um prazer estar com vocês. A gente se reúne em outros momentos aí, fora das lives também, mas é sempre um prazer estar com vocês. Pessoal que quiser conhecer um pouco mais da Escola de Heróis, eu peço para entrar lá em @escoladeheróis.com e fazer também parte do nosso grupo lá, para conhecer um pouco mais do que a gente oferece ao mercado. William, vou dar a você, por gentileza, 1 minuto para você falar, então, de você, da sua empresa e colocar à disposição do pessoal, e aí depois eu encerro, tá? Perfeito, Robson. Quero deixar uma dica para o pessoal, né? Um livro, uma literatura extremamente importante na área de emergência e pouco difundida aqui no Brasil. O nome do livro é O que Houve de Errado. Esse livro tem mais de décadas que foi escrito e ele conta a história real de um acidente tecnológico e traz muitos aprendizados para nós todos. O que houve de errado. Muito bem, fico à disposição de todos. Eu sou diretor do Grupo Confidere, uma empresa na área de prestação de serviço, com um centro de treinamento baseado em Ribeirão Preto, São Paulo. Okay. Faço parte também do PB24. O meu grande abraço a vocês, obrigado por terem participado e ficado aqui conosco, tá? Quem quiser saber sobre a Trof, entra no nosso Instagram, segue a gente aí. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.